Bora pintar com Verônica Silva. Hoje são várias texturas. Isso, eu vou ensinar duas texturas diferentes, que as pessoas têm bastante dúvida. E uma delas é a textura do metal mesmo, né? Que as pessoas gostam bastante de pintar inox, essas coisas. Então eu vou tirar um pouco dessas dúvidas. Ótimo, depois a gente fala do curso dela que está sendo um sucesso arrasador, né? Bom, antes de começar, eu queria dizer o seguinte. Aqui eu trouxe algumas dicas. Porque no curso mesmo a gente aprende eu não diria a forma certa, porque eu sempre falo que a arte é subjetiva, então o que pode ser certo para um pode não ser certo para outro. Uhum. Mas eu digo mais assim, a forma com que eu desenvolvi para ficar um pouco mais fácil da gente aprender. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu trago dicas, então hoje eu vou pintar, por exemplo, o inox e o pão duro, né, que é a nossa colher de silicone. Só que no curso a gente aprende que existem coisas que você tem que pintar antes do que pintar esses elementos, por exemplo, tá? Então aqui eu vou ensinar os aspectos, né, as dicas, mas vamos lembrar que existe uma forma certa da gente pintar, uma sequência certa da gente pintar melhor, mais adequada, para que o trabalho fique harmonioso. A técnica mesmo, né? Exatamente. Perfeito. Bom, vamos começar aqui pelo metal. Vejam que o fouet, quando eu fui pintar o fundo, eu passei por cima de todo o risco dele. Por quê? Porque ele vai ser bem fininho. Então não tem necessidade da gente, quando for pintar o fundo, contornar esse risco. Não tem como fazer isso. Então, o único conselho que eu dou na hora de riscar coisas assim é a gente forçar um pouquinho mais o risco, ó, para que quando passar a tinta por cima eu consiga enxergar o nosso risco, certo? Certo. Na hora de fazer essa parte, é usar um pincel fininho. No caso aqui eu vou usar um de ponta molinha, que a gente chama de filamento suave, mas vocês poderiam usar o filete, por exemplo. Vou pegar um pouquinho de tinta e aí, ó, eu vou passar bem retinho, lembrando que eu só vou passar onde o fundo já tá feito. Como aqui são dicas, eu não fiz o fundo até o final, mas vocês façam todo o fundo para depois fazer essa parte. Então eu vou ir mesclando, em alguns eu passo cinza, outros eu passo preto. Não preciso lavar o pincel entre uma cor e outra. Eu posso ir trabalhando assim, ó, com o pincel sujo que a gente fala, né? Uhum. Com a outra tinta, porque daí vão ficando tonalidades diferentes, ó. Certo? Certo. E aí eu faria todo o desenho dessas partes do fouet, tá bom? Para a parte do metal mesmo, que é o cabo dele, vamos supor que ele não tivesse esse pote e a gente tivesse o cabo dele inteiro. Ele é um cabo metalizado. Quando a gente vai pintar inox, alumínio ou qualquer outro tipo de metal, 99% das vezes a gente pinta no movimento da vertical, tá? Para quê? Para dar o efeito. O nosso inox normalmente costuma ser cinza, né? A cor dele é mais acinzentada. Só que, como ele é uma superfície refletora, o que é uma superfície refletora? Ó, dá pra ver bem, tá vendo a minha unha? Uhum. Ela tá esmaltada, então tá batendo luz, ó, e tá branco. Sim. Então ele tá refletindo uma luz, isso aqui se chama luz refletida. É a mesma coisa, um metal é como se tivesse uma película de verniz, né? Uhum. Por quê? Porque é uma superfície refletora. O que mais é superfície refletora? Vidro, né? Ou seja, o copo, outros tipos de metal, como por exemplo aqueles bules ágatas também, sim, né? Então tudo que tiver assim, que parece que tem uma película envernizada, a gente chama de superfície refletora. Dito isso, é uma superfície refletora, então ele vai refletir o ambiente onde ele está. Se vocês observarem no nosso modelo, essa parte aqui, ó, é bem escura. Então o nosso inox, ele vai refletir um pouco dessa parte aqui, certo? Então ele tem uma parte cinza, que é a cor dele mesmo, tem uma parte mais escura, ó, preta, que é como se fosse o reflexo do ambiente, e também tem o branco, que é a nossa luz refletida, tá? Para fazer isso, eu costumo trabalhar, principalmente no realismo, cada corzinha em seu lugar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou começar com um pincel, também um pincel molinho, ó, e eu vou trabalhar uma parte com cinza, ó, no movimento da vertical. Claro que quando eu tô aqui assim nas pontinhas, eu posso até fazer, ó, na horizontal, que é para poder preencher a pontinha. Mas depois eu já puxo na vertical, tá vendo? Uhum. Vou deixar esse espaço pra gente colocar o preto e volto. Opa, falei preto, peguei preto. Vou deixar esse espaço para colocar o preto e volto com outro espaço, ó, com o cinza. Esse espaço todo eu vou colocar o cinza. E aí entra uma outra dica aqui.
Se eu quisesse que o branco ficasse bem branco, que a gente costuma chamar de branco chapado, ou seja, sem nenhuma outra mistura, eu esperaria secar e colocaria o branco. Só que eu quero trazer um cinza um pouquinho mais claro, então eu vou colocar o branco, ó, em cima do cinza, para clarear esse cinza, e não para deixar branco, ó. Então, toda vez que eu quero a cor nítida, só a cor sozinha, eu vou usar ela ou direto no tecido sem nenhuma cor por baixo, ou eu espero a cor de baixo secar para aplicar uma nova cor. Quando eu quero que ela fique chapada, ou seja, branca de verdade, pura, né, que a gente fala, aí eu espero secar para poder colocar. Espera secar. Tá? E aqui nesse pedacinho de nada, a gente vem com o preto, ó. Isso tudo você sabe pela observação? Pela observação, exatamente. Claro que com relação à luz, sombra, essas coisas, eu estudei bastante para poder passar. Porque a gente sempre fala aqui no programa também, né, Claudinha? Não adianta a gente saber pintar. A gente tem que saber a didática para poder transmitir. Sim. Né? Então, eu fui observando bastante e aprendendo com observação. E depois eu fui atrás de informações teóricas para poder embasar aquilo que a gente faz na prática. E sabe transmitir maravilhosamente bem. Ó, então eu deixei bem retinho, tá vendo? Ó, eu consigo ver as cores separadamente. Cinza, preto, um cinza mais clarinho, porque a gente colocou o branco, e aqui o cinza, certo? Certo. Para esse pedacinho de nada, eu vou pegar um pincel pequenininho e a gente vai preencher de preto. Hoje em dia, existem vários facilitadores, como por exemplo, Stencil, que a gente consegue preencher esses pedacinhos um pouco mais rápido. Mas eu sempre digo que é muito bom a gente conseguir fazer a mão livre, que é assim, sem stencil, para que quando a gente pega um stencil, a gente tem mais criatividade para fazer. Uhum. A gente consegue desenvolver melhor o trabalho, tirar o aspecto de stencil, ó. Por isso que nesse trabalho, nessa aula, a gente quis ensinar tanta coisa à mão livre. Que a gente já vai falar para vocês que é um baita de um curso de Verônica Silva, que começou agora em janeiro, mas quem for se inscrever, à vontade, porque vai ficar com o curso durante quantos meses em casa? Na verdade, o curso, a pessoa tem acesso por tempo indeterminado. Indeterminado. Isso, só que os brindes têm um prazo. Um prazo. Isso. A gente vai esperar secar um pouquinho, porque como eu falei, para colocar aquele branco e ele ficar nítido, né? Então a gente precisa esperar secar, porque se eu colocar agora ele vai ficar cinza, branco Sim. com cinza, ou com preto acaba ficando cinza. Uhum. Então a gente vai esperar secar, enquanto espera a gente vai para a parte do silicone, tá? Para a parte do silicone, eu já vou usar um pincel, que é um pincel que a gente chama de pincel chato, mas lixadinho, tá? Esse aqui é o número 10, ó. Ele já vem prontinho para poder usar, tá vendo, ó? Sim. E aí fica mais fácil da gente preencher. Vejam que aqui tem uma divisão que faz parte do nosso fouet. Então, é uma das partes aqui, ó, do fouet. A gente vai passar por cima porque é como se fosse o fundo, sem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o rosa, né? No caso, eu tô usando o pink, ó. Pra preencher tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora. E aí eu consigo fazer um contorno um pouquinho melhor, ó. Mais exato. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou chegar quase perto. E aí, nessa parte aqui, ó, que é pra dar aquele volume, ou seja, essa parte da madeira está enfiada dentro do nosso silicone, né? Então, para fazer essa parte, eu já vou vir com um pouco de sombra. Vou usar aqui o vermelho Malbec, passar em volta, ó, e vou suavizar misturando com rosa. Tem dificuldade de trabalhar com esse pincel? Pode usar no cantinho um pincel um pouco menor. Nesse caso, o número 6, ó, para não fazer nada borrado. Tá? Vou fazer rosa nessa parte aqui, porque afinal de contas, aqui tem que ser mais claro para a gente conseguir dar o nosso volume. Verônica, posso pintar tudo de rosa, de pink, para depois colocar esse tom mais forte? Pode. Mas vamos lembrar que quando a gente trabalha uma cor em cima da outra cor, aquela segunda cor que a gente está aplicando pode ficar diferente. Por que ela vai ficar diferente? Porque já tem uma base embaixo. Então, por isso que eu gosto de trabalhar cada corzinha no seu devido lugar. Cada corzinha diferente. Isso tá errado ou tá certo? Não, só é uma forma diferente de trabalhar. Eu gosto das cores da forma que as cores são. Do jeito que ela vem no potinho mesmo. Eu acho que elas ficam mais vivas assim.
Por isso que eu gosto de trabalhar cada cor no seu devido lugar, tá? Então, eu vou fazer esse pedaço, ó. Já vou fazer o outro aqui. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta, ó. Um lado tá lotado de tinta no pincel, o outro quase não tem, é só sujeira mesmo. Vou virar a parte com tinta pra fora, ó. Pra deixar mais retinho possível. E aí eu puxo pra dentro. Mesma coisa aqui. E aí eu já venho com um tom mais escuro pra dar a minha sombra. Quantas texturas que você está ensinando no curso, Vê? Olha, nós temos o vidro, que é a transparência. Nós temos o metal, tem a madeira, tem o silicone e tem as texturas das frutas, né? As texturas que a gente chama de orgânicas, que são das frutas e também do cupcake. Ou seja, eu aprendendo todas essas texturas, eu pinto qualquer coisa. Sim, a gente consegue pintar várias coisas. Várias coisas. A grande maioria, né? Porque são as principais texturas. Ó, tá vendo o passeio dos meninos? Na verdade, o nosso objetivo no curso também era ensinar, e foi o que a gente fez, a proposta, ensinar a você observar e tirar da observação da sua fotorreferência e aplicar na pintura. Então, por exemplo, se a pessoa adquirir o curso, acompanhar as aulas, que nós temos mais de 5 horas de aula, vale super a pena, a pessoa pode pegar, por exemplo, outro tipo de copo, ou uma taça, ou outro tipo de garrafa, alguma coisa, e aprendendo a observar, que é o que a gente ensina no curso, consegue replicar. Que espetáculo! Quer dizer, eu vou ter 5 horas mais ou menos de curso para a vida toda, se eu comprar? Mais de 5 horas de curso. Eu posso assistir o ano que vem? Pode no outro ano? Exatamente. Você tem acesso à plataforma por tempo indeterminado. Espetáculo! Isso é um espetáculo, mulher. E sabe como é que chama? Doce encontro. Tem que ser como mais doce que essa lindona. Eu tenho que voltar para a pintura, a gente já fala desse curso. Isso, aí aqui, ó, eu só vou preenchendo. E aí entra um outro tipo de detalhe, ó. Agora eu quero essa cor um pouquinho mais apagada, então eu vou aplicar ela em cima do rosa. Então eu vou vir com um pouquinho só e vou aplicar em cima do rosa. Vejam que eu já deixei esse lado mais escuro. No entanto, não tá tão escuro como aqui que eu apliquei sozinho, tá vendo? Sim. Então aqui eu apliquei em cima do rosa, aqui eu apliquei sozinho. Então quando eu aplico em cima de uma outra cor, não vai ter a mesma tonalidade do que a cor original. Então a gente sempre tem que observar assim. Quando eu aplico em cima de uma cor, quando eu aplico em cima dela sozinha, né? Quando eu quero mais escura, aplico sozinha. Quando eu quero mais clara, aplico em cima de outra cor. E assim vai. A gente também aprende isso na pintura do cupcake. Porque o glacê do cupcake é uma coisa bem delicada. Tá vendo, ó? Esse pedaço aqui, Claudinha, é a mesma coisa, tá? Eu só vou aproveitar o tempo porque eu ainda quero mostrar a luz lá do nosso fouet. Tá. Então, eu vou só mostrar que a gente coloca um pouquinho de luz com ele ainda molhado aqui no rosa, ó. Tiro o excesso no godê. E aí, eu venho aqui, ó, e coloco só um pouquinho pra ficar um rosinha mais claro, ó. Excelente. Não vai ficar um branco muito chapado, como Mas a gente fala, volume. Ó, gente, mas deu volume, deu tá um vendo? gordinho aí. Que linda! Certo? Essa mulher é boa demais. Agora aqui no nosso fouet, o que a gente faria nessa parte? Depois de seco, tá? Lembrando que o branco, ele tende a sugar mais. Todo branco de toda marca, ele suga mais por conta da química dele. Então, a gente sempre tem que passar depois de seco, tá? Então, eu vou passar aqui, talvez não fique o mesmo efeito do nosso exemplo, mas é só você reforçar depois. Então, eu vou vir aqui com o branco, ó, e a gente vai colocar um branco que a gente chama de branco, ó, chapado, que é luz refletida, tá vendo, ó? Aqui, posso colocar um tiquinho aqui e um pouquinho aqui. Certo? Certo! Não é uma linda?